Olá! Hoje você irá aprender como converter as suas informações de texto para colunas. Tenho duas situações para exemplificar. No primeiro, você tem um delimitador específico. Você irá definir quem que será o separador. Vamos supor que eu tenho, então, aqui no meu exemplo 1, meus dados estão na sequência de a primeira informação antes da nossa primeira vírgula é uma rua, a informação do meio é uma cidade e a última informação é um país. E eu quero converter este conteúdo para as minhas colunas. Eu preciso tratá-los de maneiras separadas e preciso de atenção para cada uma dessas informações. Nem sempre o seu Excel irá entender que ele deve separar isso nas suas colunas. Então você deve passar para ele como ele irá interpretar esses dados. A maneira mais fácil de você conseguir fazer isso é indicando quem que o seu Excel deverá converter. Eu vou selecionar uma, poderia fazer com todas de uma vez, mas vou fazer uma somente para nós testarmos e entendermos o conceito. Texto para a coluna. Como neste primeiro exemplo, o nosso delimitador será a vírgula. Então, sempre que houver uma vírgula, ele encerra a informação que eu tenho naquela coluna. Então, minha primeira coluna, rua, cidade e país. Avançar, já defini que eu quero delimitado, e é aqui que está o segredo. Então, imagina que o seu delimitador, neste caso, é a vírgula. A mesma situação que eu tenho aqui no meu exemplo. Como ele já tem apresentado aqui a listagem a vírgula, poderia ser qualquer um dos outros. Ponto e vírgula, não vai acontecer nada, porque não existe ponto e vírgula aqui no meu texto. No nosso caso específico, o nosso delimitador é a vírgula. Então perceba que no momento que você seleciona a vírgula, ele já entende que existe uma vírgula nesse ponto e uma vírgula neste ponto. E separa as informações em 3 colunas. Avançar e definir aonde a minha informação será copiada, eu informo que ele vai iniciar a cópia do resultado desta conversão de uma única célula para as minhas colunas, de texto para a minha coluna, iniciando da minha célula B32 e mando concluir. O que ele fez? Ele pegou a informação antes da minha primeira vírgula e entendeu que era uma coluna. Ele pegou a informação que vinha antes da minha segunda vírgula e converteu para a minha segunda coluna. E a terceira informação fez a mesma coisa. Agora é só você aplicar o mesmo para os demais. Vou selecionar texto para colunas, delimitado, avançar, informo que o meu delimitador será vírgula. Ele sabe que a cada vírgula ele deverá separar por colunas diferenciadas. Avançar e você já vai ver uma prévia do resultado de como é que irá ficar. Informo o destino, ok, e concluir. Veja que o resultado se apresentou exatamente como a gente conversou no começo. Ele pegou a minha informação de linha, o meu texto, e converteu para colunas. Você pode converter dessa maneira, ou utilizar a situação posicional. Vou pegar aqui o exemplo, vou copiar o meu exemplo e vou lá. Em sequência, você pode ver que estão todos ocupando uma célula, mas na verdade, isso é uma coluna, isso é uma outra coluna, isso aqui é uma outra coluna e esse seria uma última coluna. É um exemplo qualquer onde o seu separador ele será por posição. Primeiro você vai selecionar a sua célula, texto para colunas e largura fixa. Aqui está a grande diferença deste tipo de conversão de texto para colunas. Avançar e aqui você vai definir quem que é a sua primeira coluna. É simplesmente com o cursor do seu mouse e clicar. Pode ver que no momento que você clica, ele já reconhece, cria uma linha, minha segunda informação, minha terceira informação e finalizado. Clico em avançar, defino para onde ele irá transferir esses dados, eu não quero que ele sobrescreva, eu quero que ele transfira para a próxima célula, que representará a minha coluna. Concluir. Perfeito. Para isso fazer sentido, então, vou colocar aqui para o lado e fica como cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 e